Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás expulsa Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Sentados. Caríssimos irmãos, celebramos o 10º domingo do tempo comum, e o evangelho que hoje acabamos de escutar, o evangelista Marcos nos faz um convite a refletirmos que se nós também passamos por dificuldades, por provações em nossa vida, por nossa fé, ao defendermos a nossa fé, por dizermos que somos cristãos, que somos católicos, que buscamos ao Senhor, que devemos buscar o Senhor enquanto há tempo, nós enxergamos que Jesus também passou por inúmeras dificuldades, que não foram poucas, mas muitas dificuldades neste Evangelho. Jesus, ele atrai uma numerosa multidão, a tal ponto de não ter tempo sequer para fazer uma refeição. Os parentes de Jesus se aproximam e tentam tirá-lo do meio da multidão, ainda dizendo que Jesus estava fora de si, estava louco. Os fariseus, os judeus, com ciúmes diziam que Jesus estava possuído por um demônio, por Beelzebul, e era pelo nome do Satanás que Jesus expulsava os demônios. Bom, vejam quantas provações, quantas situações Jesus pôde então encontrar na sua missão e em sua vida pública. Mas, enquanto tantos diziam assim, por ciúmes, por falta de fé, uma numerosa multidão o seguia. E assim nós contemplamos a imagem dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, pobres, pecadores. E ao enxergarmos os apóstolos, de repente encontramos Pedro, pobre, miserável, homem rude, pescador, a quem o Senhor confiou a sua igreja. Encontramos também Mateus, publicano, cobrador de impostos, tido também como pecador, todos aqueles que recolhiam tributos para Roma,
eram vistos como ladrões, porque também diziam que eles tiravam parte do tributo para benefício próprio. E enfim, encontramos também a figura de Tomé, aquele que todo instante questionava Jesus, mas também uma numerosa multidão, dentre esta numerosa multidão, as mulheres. Certamente estava ali inserida no meio, pobre Madalena, que seria então apedrejada. Por fim, neste Evangelho, Maria e os irmãos de Jesus se aproximam e os discípulos anunciam a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus diz: quem são? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para todos aqueles que escutavam, Jesus responde: aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Aproveitando este Evangelho, podemos responder alguns questionamentos quando o evangelista Marcos nos diz: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Os nossos irmãozinhos protestantes, de conhecimento um tanto limitado, não sabem, mas na Sagrada Escritura não existiam então os termos primos, tios, sobrinhos, ou seja, todos os parentes mais próximos eram chamados de irmãos. É verdade que ainda nos nossos dias nós somos conhecidos muitas vezes, os primos de primeiro grau são tidos também como primos e irmãos. Nossa família é muito comum isso, né? Ninguém se perde, né? Enfim, como é conhecido? Ainda nos nossos dias, no tempo de Jesus, não era diferente. Os irmãos que caminhavam com Maria, na verdade, eram filhos de Maria de Cleofas. Esta sim, Maria era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Então, aqueles que caminhavam com Jesus eram primos. Para tirarmos a prova dos 9, nós podemos contemplar uma outra passagem da Sagrada Escritura, quando Jesus está no Calvário. Jesus oferece a sua mãe a um discípulo. Quem era este discípulo? João, o discípulo amado. João, que era filho de Zebedeu. E por que Jesus não ofereceu aos seus irmãos, se ele assim tinha? Só olha, meus irmãos mais novos, cuidem de sua mãe. Não, Jesus não tinha irmãos. Por isso mesmo que ele confiou a João, o discípulo amado, que cuidasse de sua mãe. Mas o outro questionamento que podemos fazer a partir deste Evangelho é que alguns dizem: olha, está vendo, se Jesus desse esse valor todo a Nossa Senhora, não teria colocado ela de escanteio. E vocês